Ele foi lá, pediu a palavra, falou contra Dom Pedro III, mas até elogiou o Gilmar Mendes e falou que ele agradece, né, por deixarem ele falar. Foi educado, né? Falou ali, falou o que tinha que falar. E foi obrigado aqui pelo espaço, né? Pela democracia de eu poder falar. A cara do Dedé, tu vê o vídeo, o Dedé tá dizendo assim, o Dedé tá sem entender nada. O Dedé, rapaz, o que é que tá acontecendo aqui, né? Imagina o Ivan Duque. Mas enfim, a Andresa Matais foi nesse evento. O que vi no Gilmar Palusa, Buenos Aires. Estamos vivendo uma época de desordem. O mundo está vivendo a época mais perigosa para a democracia. Ah, meu Deus, a democracia, ela tá sempre em risco, né? Ai, análise de Daniel Zovato, diretor regional para América Latina e Caribe do International Institute for Democracy and Electoral Assistance, encontra os pensadores da nossa época, pensadores, com visões mais ou menos alarmantes, todos concordam em um ponto. O quê? A sociedade chegou ao limite com as instituições. E em qual sentido, né? Tá por aqui, ninguém aguenta mais as instituições. A ponto de já aceitar abrir mão do direito de se manifestar em troca de qualquer regime que garanta o mínimo necessário para sobreviver com dignidade. E aqui não tá você, a gente que aceita a censura em troca disso. Seria basicamente o seguinte, a gente aceita, ao longo da matéria ficar mais claro, qualquer governo populista de extrema direita, autoritário, que nos ofereça realmente viver com dignidade. Aí ela vai explicar mais ou menos agora, né? Na Argentina, a inflação. No Brasil, 30 milhões de pessoas sem acesso à água. Em ambos, a corrupção reforça a sensação de que é cada um por si e de que não vale a pena ser um cidadão de bem. Descrente, o eleitor passou a testar alternativas. Bolsonaro, Milei, né? Já ilustram isso. Ambos acederam ao poder sob a promessa que resolveriam os problemas do país, mas não na lentidão da democracia. Apesar dos exemplos, convém destacar que essa não é uma prerrogativa exclusiva da direita, nem da política. O judiciário também se vale dessa justificativa em prol de salvar a democracia, né? Agora, o judiciário não é autoritário, só Bolsonaro. Um caminho tão perigoso quanto que compromete o equilíbrio democrático e esvazia o consenso político. A pergunta que se põe é, até onde é possível esticar a corda? Tô esticando, viu? Eita, que essa corda estica. Foi elástico, não é uma corda, não. O Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia, trouxe números para dimensionar o desafio. 70% dos habitantes do planeta vivem em regimes autoritários ou híbridos, isto é, nem plenamente democráticos, nem totalmente autoritários. O Brasil e a Argentina se enquadrariam, segundo ele, neste último grupo, marcado pela erosão democrática. Mas a culpa é de Bolsonaro, viu? É Bolsonaro que atacou a democracia. Sabatinado pelo banqueiro Dedé e por Gilmar, diante de uma plateia com ministros do Supremo, STJ, TSE, desembargadores, Duque alertou para o risco de politização do judiciário. Colocou o bode na sala. Regimes populistas, observou, frequentemente tentam cooptar ou capturar o sistema judicial, utilizando-o para perseguir opositores e blindar aliados. A perda de imparcialidade do judiciário e sua politização abre caminho para o autoritarismo e para a erosão das instituições. Eu acho que o Ivan Duque deveria conhecer um pouquinho melhor o Brasil, sabe? Essa fala aí, ou pelo menos da forma como a Andresa Matais está colocando, eu acho que ele não está fazendo o diagnóstico direito. Acho que são regimes de esquerda, né, que fazem isso. O diagnóstico foi reforçado por Domingos Farinho, professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele ressaltou que o judiciário interfere na política porque os atores eleitos perderam a capacidade de decidir. Não perderam a capacidade. O judiciário interfere porque não aceita a vontade popular. Porém, quando passa a ocupar de forma duradoura funções próprias do legislativo e do executivo, compromete o equilíbrio democrático e esvazia o consenso político. Hugo Mota já havia tocado nesse ponto na abertura do encontro. A radicalização, a antecipação do debate eleitoral interfere no nosso trabalho. Lula diz que é candidato à reeleição. O Supremo julga Bolsonaro, o tarifaço, as sanções. Está muito difícil encontrar consenso. A era Mota se viu diante mais do que nunca da democracia digital. As redes sociais estão acelerando a crise de confiança nas instituições. Ou será que as redes sociais estão mostrando pela primeira vez, sem a manipulação e desinformação da Globo, o que realmente acontece no país? Né? Aí, né, segundo a Andresa Matais, aí está incentivando a radicalização. Será, Andresa? Ou será que é o contrário? As pessoas estão ficando revoltadas porque estão descobrindo a verdade.
desinformação e ataques aos freios e contrapesos democráticos. Diante desse cenário, o que é que fazer, né? O que fazer? O que é que tu acha que é a resposta? A resposta dessa gente é a mesma. Erramos ao demorar para regulamentar as redes. Ou seja, é censurar, censura tudo. Não podemos errar ao demorar para regulamentar a inteligência artificial. Defende Laura Mendes. Parece que é parente do ministro, hein? O desembargador Humberto Dalla, do TJRJ, chamou atenção para o direito à realidade diante de uma tecnologia sem limites. Ninguém mais sabe o que é o não verdade. Você não sabe o que é verdade, né? Tá bom, não sabe não. Esses caras capazes de acreditar em meme. No mundo em que se aplaude a malícia, é fundamental formar bons seres humanos. Tu vê como essa gente é arrogante e petulante? Eles se acham bons seres humanos e vocês são os maliciosos. Um jovem que aprende a ser autônomo será imune ao radicalismo, ao ódio e à polarização, propõe o ex-presidente da Colômbia. Eu desafio encontrar alguém que mostre mais visões de mundo diferentes do que eu, viu? Vocês não querem autonomia, vocês não querem que o povo pense, vocês querem coleira. Vocês querem controle. Aí, fã de erosão democrática, né? O Ivan Duque tinha que ter comentado sobre isso daqui, ó. Dom Pedro III e Zanin votam para tornar Talhaferro réu sob acusação de vazamento de mensagens. Aí a Sarita fala, peraí, ele é réu por vazamento de mensagens e não por fake news, né? Ou seja, sinal que o Dom Pedro III está assumindo que as mensagens são verdadeiras, inclusive aquelas que envolvem a perseguição aos pré-definidos em função de duas opiniões políticas, né? Ele não é por fake news, é por ter vazado. Ah, meu Deus, aqui cadê a erosão democrática? Tá entendendo? É por isso que aqui aí vem a radicalização, né? A rede social ajuda na radicalização. É a rede social, né? Aí falando de radicalização, erosão democrática, e puxando alguma coisa nos últimos dias, é o que eu falo pra vocês, né? Esses bastiões da direita, eles adoram falar, né? De vítimas, de pessoas que são seus amigos, que eles conhecem há muito tempo, desde que essa pessoa seja famosa e ele vai ganhar alguma coisa, né? Falando bem dessas pessoas. Mas eu fico olhando, né? A perseguição, sei lá, como defender, né? Intensa, que eu vejo ocorrendo dia sim, dia também. Qual a diferença disso daqui pro que o Ayan fez? Baianinha. Vocês conhecem a Baianinha, né? Sabe o que é que mandou um beijo pra ela, né? O amiguinho dela. E continua te atacando hoje. Manda pra ouvidoria de processo do TSE Supremo. Estão adicionando junto aos auxiliares de assessoria do Flávio Dino para a composição a mais do processo. Estão rastreando esse tipo de atitude e cooptando mais arrobas nesse conceito. Vou te enviar os métodos de encaminhar. Já sou cadastrada lá. Você pode se cadastrar também. Direita, viu a Baianinha? Direita. Eu não posso falar de quem ela é fã, porque ele é incriticável, né? Ele é o deputado mais amado do Brasil, não pode falar dele. Ele não abre a boca. Eu fico de cara, bicho. O cara abre a boca pra mandar um beijo e não consegue abrir a boca pra falar pra uma pessoa que admira ele o seguinte: irmãzinha, perseguir pessoas não é legal. Isso é direita, né? Aqui não vai aparecer ninguém pra falar desse tipo de postura. Ninguém. Nenhum influenciador que vocês conhecem vai falar. Aí tá ali, ó. Ela é dona do Incorrupt, né? O Supremo tinha que ver isso. Já disseminaram bastante mentira. Vão da Pamela. Da Pam, que vez ou outra eu coloquei um tweet dela. Querem colocar a Pam na cadeia, né? Aí fala, estão vendo. Ou seja, sinal que estão denunciando, né? Aqui ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada, né? Ninguém ia falar nada. Tudo bandido. Aí olha essa. Essa é a Pam. Aí, ó, né? Eu nem lembro. Eu realmente não lembrava que ela tava aqui. Eu realmente não lembrava. Pronto. Essa é a Pam, né? Querem colocar a Pam na cadeia. Isso aí pode, né? Ai de você que reclame. O Kim Paim e o quinto excremento estão utilizando Eduardo Bolsonaro como já usaram o pai dele.
querem a parte mais adestrada do bolsonarismo, fazendo tudo o que eles mandarem quando o Bolsonaro estiver preso e o Eduardo banido no país. E vão entregar tudo na mão do Aldo Rebelo da China. Tu vê o tipo de coisa que a gente tem que lidar, né, no dia a dia. Aí eu fico assim, rapaz, como já usaram o pai dele. Eu nunca nem pedi uma entrevista pro Bolsonaro. Porque eu sempre assim falo, peraí, não, vai, sabe? Não vou incomodar. Tenho certeza que ele me daria uma entrevista. Nunca pedi nada. Ô, Jair, compartilha uma coisa. Nunca fui, velho. Usando, né, o pai dele, rapaz, é de doer. E aí, mais uma vez, só pra mostrar pra vocês o método. Como descobrir que tem algo errado, né? A Sarita postou uma postagem da Emília, o perfil chamado ali, ó, Doutor Helias PC. Fala assim, ó, sou seu fã, mas aquela frase, estratégia ruim, me fez repensar muita coisa. A prioridade agora é o Capitão Expresso do 8 de janeiro. E aí a Emília dobra a meta. Se as estratégias que o nosso movimento adotou tivessem sido boas, Bolsonaro estaria hoje sentado na cadeira da presidência e eu poderia continuar fazendo meu trabalho de formiguinha, sem precisar lidar com a horda de haters que entram em surto toda vez que me escutam falando alguma verdade óbvia. Ou seja, né, Bolsonaro foi preso por estratégias ruins. Ela dobra a meta. Aí a Sarita fala, recebi da esposa de um preso político. Ela estava bem desgostosa por essa resposta. De fato, decepcionante. Por favor, senhores parlamentares, não abandone os presos políticos. Aí vem um perfil falar, né? Eu trouxe por causa desse perfil. Essa resposta não é abandonar, em uma simples constatação de um fato, somente isso, errada ela estaria